Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Vida de concurseiro. O que é a vida de concurseiro? Como pensar e como agir na vida de concurseiro? Meu nome é Alexandre Silva, sou jornalista da Porta 9 e é com muito prazer que a gente está aqui hoje para apresentar para vocês esse novo podcast chamado Vida de Concurseiro. Um espaço para você que está aí se preparando para um concurso público, para uma prova, de repente até mesmo para um vestibular, alguma situação que vai te colocar à prova em teste com outras pessoas para que você seja melhor, que você saia na frente. Vida de concurseiro. Começando esse bate-papo muito gostoso, a gente está recebendo aqui hoje o Carlos Alberto Ferreira Mendonça, ele que é um concurseiro e também ele é servidor público, médico veterinário, professor e secretário municipal de desenvolvimento agroindustrial na cidade de Barbosa, interior de São Paulo, pertinho aqui de São José do Rio Preto. Acima de tudo, ele é um concurseiro. Carlos, bom dia, como é que você está? Bom dia, Alex. Tudo bem, estamos aí na luta sempre e é um prazer começar esse projeto aqui junto com você para que a gente possa trazer alguma coisa que lá atrás talvez tenha ajudado a nossa caminhada aí, e se a gente puder trazer alguma coisa para acrescentar na vida e na vida de estudos também aí de quem está começando nessa vida aí de estudar para concurso, vai ser muito importante a gente trazer isso aqui para agregar na vida deles também. Bacana, bacana. Para começar, conta para mim, conta para gente que está aqui acompanhando. O que é um concurseiro? Concurseiro é uma pessoa que quer ver outro. Primeiro, ela vê outra pessoa que está na vida pública e vê quais que são os benefícios de trabalhar no serviço público em detrimento de uma empresa privada. Então, assim, com certeza, uma das prerrogativas de um concurseiro assim, que é mais visada é a estabilidade. Você acordar cedo, ir trabalhar, ter uma rotina de trabalho, saber o quanto você ganha, que dia você recebe. Isso é uma coisa que agrega muito na vida pessoal de qualquer um. Por quê? Por mais que talvez você não ganhe um dinheirão trabalhando naquela profissão que você escolheu, você sabe o que fazer, como fazer, o quanto você vai ganhar por aquilo, o dia que vai ser suas férias. Então, é isso, é estabilidade. É a busca da segurança. É a busca da segurança. Para mim, foi um agregado isso, porque na minha trajetória toda, eu já sou concurseiro há muitos anos, na minha trajetória toda, isso somente não foi o que me fez ser hoje funcionário público. Tem várias coisas aí que durante o programa a gente vai tratar que me fizeram escolher, porque eu não troco por nada. Antes de você me falar um pouco dessa história, você falou, sou concurseiro há muitos anos. Quantos anos? O meu primeiro concurso... E quantos anos você tem? Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 36 anos, recentemente completados. E eu passei no primeiro concurso em 2013. Eu nem queria, na verdade. A pessoa agora vai fazer a gente fazer conta. Ele tem 33, passou em 2013. Isso, eu tenho 36, né? 36. Isso. E em 2013... tem 10 anos, né? Então eu tinha 25, 26 anos. Sou de humanas. Então, e aí eu nem queria prestar esse concurso. E aí eu estava saindo do banco junto com a minha mãe, e a minha mãe é servidora pública já há 25 anos, Ela 26 faz o quê? anos. Ela é serviços gerais, lá na prefeitura em Frutal, em Minas. Mas ela sempre... me disse que serviço público era melhor. Chegava um feriado, às vezes, que vai emendar, igual a semana que vem vai ter um na quinta-feira, e aí já emenda com a sexta. Ela falava, tá vendo? Se você trabalhasse na prefeitura, se você fosse funcionário público, você não ia trabalhar na sexta. Então, assim, ela sempre preconizou o serviço público para que eu pudesse também alçar esse voo aí, né? E aí eu estava saindo do banco com ela e tinha uma pessoa. Eu tinha que encontrar essa pessoa na vida, uma hora, para eu dar um presente para ela.
uma pessoa com um carrinho daquele de feira com um monte de apostilas. Tá. E aí ia ter um concurso da prefeitura lá em Frutal. E aí eu falei assim, vou. Era baratinho, acho que era uns R$30. Vinha uma apostila impressa e um CDzinho. O CDzinho eu nunca abri, na verdade. Eu só li a apostila, dei uma lida por cima e fui fazer a prova. Não estava nem muito preocupado, porque eu não queria passar. Para mim, aquilo ali ganhava um pouco menos do que eu já ganhava, eu trabalhava já, né? E eu ia ganhar um pouco menos. Então, para mim, não ia fazer sentido passar naquilo. Só que aí eu fui. E na hora de escolher o cargo também, muito importante. Não sei se você já quer que eu fale agora a respeito de como escolher o cargo. Eu quero saber um pouco mais sobre você. Tá. Já já a gente vai falar mais sobre o Carlos, mas sobre como escolher o cargo. Mas é o seguinte, o Carlos ele tem uma história muito legal que é uma história também de superação. Às vezes a gente olha uma pessoa estabilizada no serviço público, mas tem aquele ditado, eu acho que eu vou errar, todo mundo vê as festas que eu vou, mas ninguém vê os tombos que eu levei. É alguma coisa assim, né? É, mais ou menos. Na verdade, é as pingas que eu tomo, mas eu resolvi... Pode ter criança assistindo. Carlos, Adaptou. Adaptei. Carlos, conta pra mim. A gente sabe que não foi fácil essa trajetória. O que acaba sendo meio que uma característica de muita gente que vai para o concurso público. Tá? E aí a gente tem até duas coisas. Muita gente fala, concurso público quer uma calmaria a vida inteira. Ok, eu quero uma calmaria a vida inteira. Mas você busca uma segurança e uma estabilidade, e às vezes isso é até um reflexo de uma segurança e estabilidade que a pessoa pode não ter tido no passado. Como que a tua formação enquanto pessoa, enquanto estudante, refletiu nisso? Conta um pouco, quem é o Carlos e como foi? Então, isso que você falou, pelo menos na minha vida, é uma verdade. É uma estabilidade que você nunca teve na vida, e aí depois que você está adulto, inconscientemente a gente tenta ficar buscando isso, né? Essa estabilidade. E uma coisa que na nossa infância a gente nem sabia que existia. Uhum. Então, na minha vida, é uma realidade sim. Então, é assim, a gente começa falando disso porque, como a gente já tinha conversado, né, do Ariano Suassuna, depois que passa, tudo de que é ruim de passar é bom de contar. E por que chegar aqui num podcast que qualquer pessoa vai ter acesso, porque isso vai para a internet, e falar, ao invés de o concurso, de como passar em um concurso, de como estudar para um concurso, quais os métodos, os melhores métodos para estudar para um concurso, por que esse cara vai falar da vida dele? Porque é comum na vida de um concurseiro ter passado por dificuldades ou estar passando por dificuldades. A vida de estudar para um concurso é um misto de tudo de ruim na vida de uma pessoa. É falta de dinheiro, é dívida, é família desestruturada, e você precisa passar num concurso, porque você precisa ganhar o seu dinheiro para você começar a viver. Porque eu, pelo menos, quando eu estava começando a estudar para um concurso, parecia que passar numa prova era o limiar de eu não estar vivendo e começar a viver. Eu só ia começar a viver depois que eu passasse num concurso. Que aí eu ia ter meu salário, eu ia poder trabalhar, eu ia poder ser gente. Parece que eu não fazia mais parte do mundo. Eu só ia fazer parte do mundo, ir numa festa, pôr gasolina no carro, para dar uma volta, depois que eu passasse num concurso. Antes do concurso você fazia o quê? Você trabalhava na sua cidade mesmo, Frutal? Sim, eu era marceneiro antes de ser veterinário. E parece que a marcenaria foi o seu primeiro trabalho como aprendiz, né? Sim. Começou há quantos anos? Eu comecei com 13 anos na marcenaria e é justamente isso aí. Todo mundo vive alguma dificuldade na vida. A minha começou logo que eu nasci. Por quê? Eu nasci filho de mãe solteira e de pai casado. Para quem não entende isso, meu pai já era casado e a minha mãe tinha apenas 16 anos. Então, assim, já dá para ter uma ideia de que começou muito mal estruturado. Meu pai já tinha uns 30 anos, minha mãe com 16, grávida, mãe solteira. Aos 7,
Mesmo eu não tendo muitas imagens do meu pai, que era muito ausente, uma pessoa que já começou tudo errado comigo na minha vida, a minha mãe também, né? Mas, Ele continuou casado com a sim, outra família e sua mãe criou você sozinho. sim. Tá. E aí, aos 7 anos, lá na minha cidade, lá que é uma cidadezinha pequena, surgiu um assunto, isso em 94, né? Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha praticamente nada para você poder se comunicar. E nós que éramos muito pobres, né? Mesmo que tivesse, a gente não ia ter acesso a essas coisas. Chegou uma notícia de que meu pai tinha sofrido um acidente. E aí, minha mãe, para ir atrás dessas notícias, né, saber realmente o que tinha acontecido, ela me deixou na casa de uma vizinha. E aí, na vizinha, ela me colocou no sofá, uma imagem muito nítida na minha cabeça. Ela me colocou num sofá, eu não encostava o pé no chão, com a perna aberta, um prato branco, com arroz branco e um bife grande, que eu não cheguei a comer aquela noite. Por quê? A televisão que estava na minha frente, mostrando as notícias, o Jornal Nacional, naquela época era muito comum os acidentes mostrar a foto da identidade das pessoas. Mostrou, naquele momento, a identidade do meu pai e de mais 11 pessoas que tinham morrido. E, inclusive, uma outra mulher dentro do caminhão que ele estava. Então, para você ver... Era a esposa dele? Não, ou... nem era esposa, nem era minha mãe. Então, para você ver, hoje eu vejo essas coisas assim e vejo que... Com todo respeito, danadinho. Ele era danadinho e, ainda bem, ele me mostrou muitos exemplos de como não ser um homem. Como não ser. Uhum. Na vida. Então, mesmo que sendo reverso, ele me deu exemplo. É interessante você trazer isso. A gente está falando de vida de concurseiro, mas o que isso tem a ver, o que isso agrega? Tudo é a base, tá? Existe um escritor que eu gosto muito, chamado Hermann Hesse, e em um livro dele chamado Lobo da Estepe, me perdoem se eu estiver enganado, ele diz que todo ser humano é um conjunto de cruzamentos únicos no universo, de dia, horário, local, direção do vento, felicidade, como você foi feito, como você não foi e tal. E quando você fala do seu pai que trabalhava com caminhão, olha só que interessante, o meu pai também era. E a minha história de base também é algo bem parecido, assim, tá? E esse tipo de formação, ele reflete na pessoa, no futuro. Positivamente ou não. Por quê? Você pode encarar isso como um combustível para você melhorar ou pode ficar se lamentando. Eu sou a pessoa que o mundo não quis, tá? Uhum. Não, essa não é uma conversa de autoajuda, não é uma conversa de forma nenhuma, mas sim como os caminhos que você escolhe para tocar adiante, ter uma família, ser feliz e dar segurança para todo mundo que está do seu lado. Uhum. Como é que foi depois disso? Como é que foi depois desse episódio? Então, a gente fala disso justamente porque para as pessoas verem que não é alguém chegando aqui e querendo colocar como fácil passar num concurso. Acordei e vou ensinar. Não é isso. Não é. Alguém que passou pelas dificuldades e mostrar que outras pessoas também que têm dificuldades, porque hoje em dia todo mundo tem dificuldade na vida. O que muda é o tamanho do problema, mas todo mundo tem problema. E mostrar que mesmo com os maiores problemas é possível a gente chegar lá. Então, nesse dia, a minha vida, que já não era nada fácil, começou a piorar e muito. Ele te ajudava de alguma maneira? Ajudava sua mãe? De forma nenhuma. Nunca ajudou. E depois desse dia, eu me lembro que por muito tempo, se eu precisasse receber uma carta, eu não tinha como te falar o endereço que eu morava. Eu não tinha endereço. Eu estava hoje na casa de uma tia, eu ficava na casa da minha avó, que não tinha a mínima condição também, porque tinha várias coisas do ambiente que não me permitiam estar muito tempo num lugar só.
ou era alguém alcoólatra, ou era alguém que batia na esposa. Então não tinha lugar. Eu ia para casa de uma tia, tinha um problema, ficava ali uns 10, 15 dias, um mês, ia para casa de outra. Então foi assim muito tempo. Até que, vou falar para você, fome eu não passei. Nesse instante da minha vida, fome eu não passei. Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe trabalhava até na roça. Ela plantava grama e colhia feijão para me sustentar. Para se sustentar e me sustentar também, né? Mas sempre passei dificuldade. Nunca tive, eu cheguei até a comentar com a minha esposa essa semana passada, que a gente deixou vencer um pedaço de carne na geladeira. E eu falei para ela que quando eu era criança, eu não sabia o que era isso. Por quê? Porque se eu comprasse um pedaço de carne, era para eu comer aquele mesmo momento. Não ia ter o risco dele vencer na geladeira. Aliás, eu nem tinha geladeira nessa época, aí, quando eu era criança. E aí, chegou na minha vida, aos 13 anos, a marcenaria, que foi uma coisa que mudou totalmente. Foi o momento da virada. Foi. Tá, fala como é que foi esse momento da... Na marcenaria é que mudou tudo. Eu comecei com 13 anos. Eu cheguei lá para pedir um emprego e eu vi o barracão por fora e eu achava que lá era uma oficina de carro, uma oficina de automóvel. E eu queria ser mecânico. Aí eu conversei com um rapaz que estava lá de fora, ele é a esposa, e ele me falou assim, ó, pode vir depois do almoço. Ele tinha mudado recentemente para a cidade lá, né? E ele estava precisando de alguém para ajudar ele, para manter aberto lá enquanto ele saía, fazer alguma coisa na rua. E aí, esse cara se chama Watson. Ele falou, pode vir depois do almoço. Depois do almoço eu fui. E chegando lá, eu vi um monte de madeira, serragem. Eu falei, cadê o carro? Cadê os carros? Meu caro Watson, onde é que está o carro? E aí ele falou, não, aqui a gente faz móveis. E eu gostei, falei, não, vou ficar. É aqui mesmo que eu vou começar, vou aprender esse negócio. E aí ele fez uma coisa que todo mês eu trabalhava com ele ia me ensinando. No primeiro mês ele me ensinava a fazer uma coisa, um tamborete, uma cadeira. E todo mês ele chegava no fim do mês e ele me dava um pouquinho a mais de dinheiro. Eu comecei a trabalhar lá, eu lembro direitinho, eu ganhava 1/3 de um salário. Na época um salário era R$240, eu ganhava R$80. E aí chegava no fim do mês e ele me dava 90. Chegava no outro fim do mês e ele me dava 100. No outro me dava 110, 115. E aí eu sempre estava buscando, ele sem querer, ele incutiu na minha cabeça uma vontade de sempre estar melhorando. Por quê? Porque esse incentivo que ele me dava fazia com que eu me esforçasse mais, sempre. Só que eu não estava visando aqueles R$10 que ele me dava, aqueles R$15 a mais que ele me dava. Você estava buscando melhorar. Eu estava buscando impressioná-lo. Por quê? Porque depois eu fui descobrir isso em terapia, muitos anos depois, eu acho que eu me identifiquei a imagem dele como a imagem de pai. Eu queria impressionar ele, eu queria sempre mostrar que eu tinha feito alguma coisa melhor. E aí isso foi incutido na minha vida, que é até hoje. Uhum. A marcenaria nessa época, para eu estudar hoje para um concurso, tem tudo a ver. E a gente às vezes não imagina isso. Por quê? Porque foi a marcenaria que incutiu isso na minha vida. Essa vontade de estar melhorando sempre. É muito bacana. Eu quero compartilhar com você uma história que eu assisti. Não que a minha tenha sido diferente, tá? Mas vamos pegar um outro foco. Eu venho de Mirandópolis, onde eu trabalhava em um jornal lá. E perto da minha casa, comecei a trabalhar nesse jornal também de uma maneira muito louca. Meu pai tinha falecido, eu estava sozinho, eu só cantava na noite, eu precisava de trabalho e surgiu o jornal. Tá, não foi assim tão simples, mas resumindo bastante. Quando eu já estava aproximadamente 1 ano no jornal, mais ou menos, tinha uns garotos perto da minha casa e todo dia um deles, um garoto de bicicleta, eles ficavam o dia inteiro na rua, molecadinha mesmo, de cidade pequena, que vivia lindamente naquela época andando de bicicleta. Tem alguma coisa no jornal lá pra mim? Tem alguma coisa no jornal lá pra mim? Tem alguma coisa no jornal lá pra mim?
Todo dia, Carlos, todo dia ele me perguntava isso. Eu já saía do trabalho para o trabalho meio escondido. Eu falei, ele vai chegar daqui a pouco e vai me perguntar isso. Eu vou dar uma pedrada nesse menino. Um dia, o entregador ficou doente. E eu falei, olha, nós vamos precisar de um entregador amanhã. Você pode? Claro, que hora que eu chego lá? Era a entrega do jornal, o jornal chegava às 5h30, 6 horas, até eu fui mais cedo para receber o jornal e tal, ele já estava lá. Ele nesse dia entregou o jornal, voltou, varreu a frente do jornal e ainda perguntou se precisava de mais alguma coisa, se podia fazer mais alguma coisa. Falei, não, você pode voltar amanhã, ele ainda não está... Voltou. Ele se dedicou de uma maneira tal que quando surgiu uma vaga, ele foi, obviamente, o primeiro. E acho que foi até desse entregador que não voltou e tal. Ele fazia tudo, ele fazia questão de ficar depois da entrega no jornal um pouco lá olhando, tá? Começou a querer aprender. Resumo, hoje ele coordena toda a parte de edição gráfica de uma gráfica que tem lá na cidade. E ele se destacou muito e ele começou a aprender lá. Uma vez ele mandou para mim, o nome dele é Valnei, um querido. Valnei, eu sei que você vai ver isso, beijão, rapaz. O primeiro registro profissional dele. E ele traz a gratidão desse emprego até hoje em tudo que ele faz. E você me falando isso, me veio muito ele. Me veio muito, muito. E escola, como é que foi a tua vida escolar lá em Frutal? E nesse vai e vem todo, como é que você fazia para estudar? Ó, na época que eu comecei a trabalhar na marcenaria, eu fiquei um tempo sem estudar, porque eu não conseguia estudar e trabalhar, porque eu trabalhava o dia inteiro. E é pesado marcenaria. Né? E aí eu até me matriculei para estudar à noite. Isso você estava o quê? Sexta, sétima série naquela época? Mais ou menos, sexta, sétima série. Então, assim, foi uma coisa que atrasou um pouco a parte dos estudos, mas eu sempre soube que aquilo ali era que ia me dar uma camisa um dia. Eu sabia que a marcenaria em si era uma coisa para eu alçar alguns degraus, mas que não era uma coisa para sempre. Até que aí na marcenaria eu fui fazendo vários cursos, aí depois da marcenaria eu passei para o escritório, aí eu já passei a trabalhar mais só com o projeto, fazia o projeto, maquete de eletrônica, e sempre naquela coisinha que tinha sido incutido lá atrás, sempre sem saber, né, porque isso eu fiquei sabendo esses dias, né, pouco tempo atrás, que foi isso que aconteceu, porque durante o tempo que vai acontecendo a gente não presta muita atenção, no caminho. E aí depois que a gente olha lá atrásão mesmo assim, e vai vendo, falando, nossa, esse pequeno desvio que deu no caminho aí fez chegar aqui, mudou totalmente. Então, foi quando chegou a minha filha. Eu já tinha uns 24 anos, 23, 24 anos. Ainda na marcenaria? Ainda na marcenaria. A Ananda chegou. E aí, ela tinha 15 dias, eu lembro direitinho. E eu estava olhando para ela assim, ela estava na minha frente, né? Eu estava assistindo televisão. E eu olhava para ela e falava assim, não pode ser só esse. O pai que eu quero ser para ela não é só esse. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque tinha chegado num ponto em que já não tinha como eu fazer muita coisa mais dentro daquilo que eu estava, daquele contexto que eu estava. Eu falei, eu vou fazer uma faculdade. E era uma coisa assim que na minha família, minha mãe sempre gostou dessa coisa de animais, sabe? Eu sempre tive muitos animais, cachorro, gato, galinha, criava galinha. Esperei muita galinha botar depois que chegava da escola para poder almoçar. E aí eu falei, eu estava vendo televisão, era um domingo de manhã, estava passando Globo Rural. E aí tinha um médico veterinário cuidando dos dentes de um cavalo. E assim, parece que foi uma pancada na minha cabeça. Falou, cara, você vai ser veterinário. E aí, no mesmo dia, eu corri na Lan House, né? Eu não tinha computador, internet. Lan House. Isso. Para quem não sabe o que é Lan House... É bom explicar o que é Lan House. Lan House é um lugar onde você aluga o computador para poder entrar na internet, né? Ou para jogar... E aí eu fui na Lan House e fui procurar o que eu tinha que fazer para ser veterinário. E aí eu vi que tinha algumas faculdades perto, né, de Frutal.
E aí eu falei, não, vou ligar lá para saber. E aí tinha vestibulares abertos naquela época. E aí eu vim, prestei, passei, fui... comecei a faculdade, né? Aos trancos e barrancos, porque naquela época eu ganhava na marcenaria, que a marcenaria tem uma grande parcela da minha faculdade. Ela ajudou a pagar uma parte boa da faculdade. Só que eu ganhava R$60 a menos do que era A faculdade. parcela da faculdade. Sim, porque veterinário, além de exigir dedicação, é caro. É. E não era em Frutal, era em que cidade? Era aqui em Rio Preto. Tá. Então eu tinha que viajar todo dia, 240 Prefeitura quilômetros. dava ônibus ou não? A prefeitura dava o Tá. ônibus, mas ela só dava o ônibus de segunda a sexta. E a veterinária, o curso é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e aos sábados e domingo você tem as aulas práticas, que é em outro lugar, inclusive. Nem é no mesmo endereço onde você faz as aulas teóricas. E aí eu tinha que, durante a semana, eu vinha com o ônibus da prefeitura, né? E aos fins de semana eu vinha de outro jeito, ou vinha de Itamaraty, ou vinha de carro, né? De alguma forma. Eu não tinha carro, né? Às vezes eu vinha de carona com alguém, aquelas caronas que tem no Facebook, sabe? E aí, isso também foi um grande empecilho. Por quê? Além de todas as dificuldades que eu tinha, o valor que eu pagava na parcela era muito alto, era mais do que eu ganhava. Eu já tinha uma filha, eu trabalhava sábados e domingos na marcenaria, como eu falei para você, eu já trabalhava no escritório. Depois que eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar na marcenaria também aos sábados e domingos, fazendo alguns móveis para eu poder ganhar um extra, para eu poder complementar o dinheiro da faculdade e também cuidar da minha filha. E aí veio mais esse agravante. A partir do segundo semestre tinha as aulas sábado, domingo, e eu tinha que vir de uma outra forma. Só que já era tudo muito difícil e eu não tinha condições para poder vir aos sábados e domingos. E aí teve um episódio, vários desse episódio, né, na minha trajetória aí na faculdade, que eu vinha na sexta-feira, como eu não tinha condição de voltar para Frutal voltar de novo. E depois para voltar para cá no sábado, o que eu fazia? No começo, aqui? eu ficava aqui. Eu ficava na rodoviária. Por quê? Eu só tinha que esperar virar a noite, né? Porque no outro dia de manhã, eu pegaria o ônibus, né, a José Munia, e ia para o hospital veterinário, fazia a aula, depois ia embora para Frutal. Então não fazia sentido eu ir para Frutal, não, nenhum. Depois voltar num ônibus pago, do qual eu nem tinha condição para pagar. Então eu fazia isso. No primeiro dia, eu cheguei, sentei lá no banquinho da rodoviária, e aí em frente ao Itamaraty lá, tinha uma televisão, e eu fiquei lá assistindo televisão, rapidinho eu comecei a pegar no sono, né? Eu tava esperando o ônibus. Eu até pensei, né? Será que alguém vai falar alguma coisa, né? De eu ficar sentado aqui, mas acho que não tem problema. E aí o guarda veio e bateu em mim assim, falou assim, você vai dormir aí? Aí eu falei, tem problema? Ele falou, não, então você abraça essa mochila aí, que senão na hora que você acordar amanhã cedo ela não vai estar aí não. E assim eu fiz várias vezes, todo final de semana que se eu não tinha condição de ir embora, eu ficava aqui. Só que uns semestres pares era no sábado, os semestres ímpares era no domingo. Por quê? Porque como são grandes turmas, não dava para fazer todo mundo no mesmo dia. Então, quando o semestre de fevereiro a junho era no sábado e de agosto a setembro, a novembro, dezembro, era no domingo. E aí, quando caiu nessa, aí a minha estratégia já furou. Por quê? Porque como que eu fazia para eu ficar aqui... Uma noite tudo bem, mas um sábado inteiro já não rolava. Aí já complicou mais. E aí o que você fez? Aí o que eu fiz?
Não fazia isso todas as vezes, mas quando tinha essa situação que era no domingo e eu não tinha dinheiro para vir, teve uma vez que eu fui embora e, quer dizer, eu na sexta-feira, até a hora que a gente ia sair de Frutal, pegar o ônibus para vir para Rio Preto, eu não sabia o que eu ia fazer. Naquela época, a dona Ana, que é a minha avó, que foi praticamente quem me criou, né, quem me deu aí muitos dos valores de vida e uma pessoa que eu admiro muito, ela percebeu, era quase 5 horas, hora da gente sair de Frutal, ela percebeu e eu não tinha dinheiro nenhum para vir na sexta-feira. E aí eu vi ela desenrolando umas sacolinhas de mercado, sabe? Ela tinha uma sacolinha assim, ela amarrava um monte, uma dentro da outra. E ela guardava um dinheirinho ali. E ela pegou R$10 e me entregou. E isso é uma história que eu tenho muito orgulho de contar, porque é um símbolo. É o maior símbolo. Que quando eu penso nas dificuldades, esse é como se fosse a minha medalha. Essa. Ela me deu esses R$10 sim, sem me perguntar nada. Ela falou assim, ó, é o que eu tenho. E ela não viu eu fazer isso, mas a única coisa que tinha lá, uma casa muito pobre, que tinha lá na casa dela, que eu podia levar comigo para eu conseguir aguentar, chegar no domingo. Por quê? Porque eu não ia pedir para ninguém, não ia pedir favor para ninguém. Por quê? Porque na época que você, naqueles dias que você está passando dificuldade, você tem muita vergonha daquilo. Eu tinha muita vergonha de estar passando aquilo tudo. Se minimiza, né? E isso. Hoje, eu tenho orgulho de contar. Mas naquela época era muito difícil. Eu falar que eu estava passando aquilo. E o que você fez? Eu escondia tudo. Eu vi uma lata de sardinha. E eu falei assim, isso vai aguentar até domingo. Porque eu não tinha como refrigerar nada, né? Eu ia levar aquilo na mochila. E eu consegui passar um sábado e um domingo aqui em Rio Preto com essa lata de sardinha e os R$10 que minha avó me deu. E quando eu cheguei lá para colar grau. E como que você voltou? Como que eu voltei? É um negócio mais estranho ainda. Tem um amigo meu que mora lá perto de Frutal. É um povoado que chama Aparecida de Minas. Tá. Eu fui até lá com esse rapaz, e aí de lá um outro colega meu me buscou lá. Um amigo meu também da marcenaria que se chama Fausto. Tudo se resolve. O Fausto, se ele ver esse episódio, ele vai lembrar disso. Esse é amigo mesmo. Eu falo pra Leiliane que eu acho que é o único amigo que eu tenho. Ele foi me buscar lá, era 1h da manhã, no trevo, porque eu fui até Aparecida de Minas, que é na BR-153, e o Salustiano, né, já tinha me levado até lá. Então, assim, não ia fazer sentido eu falar para ele, ó, me leva até Frutal, né? Ele já tinha me dado a carona até lá no trevo, que era o lugar que ele ia virar. E aí eu fiquei lá, e de lá eu liguei pro Fausto, falei, ô Fausto, eu tô assim, assado, você pode fazer esse favor para mim? E ele foi lá. Ele foi lá de moto e me buscou, era 1h da manhã. E assim... Cara, é muito interessante, só um parênteses. Não morre não, viu, gente? Fazer isso. Não morre, não mata. Recentemente, a gente abriu uma vaga na empresa para designer, tá? E aí eu recebi algumas pessoas lá, e pessoas boas e tal. Teve uma muito interessante que falou, olha, eu gosto, mas o valor da bolsa de vocês, ele ainda não vai cobrir todos os custos que eu tenho com a faculdade e com os 2 cursos que eu estou falando. Ok, achei legal da parte dela. E aí foi uma outra pessoa, um bom trabalho, tal, resolvia muito pra gente, que a gente precisava naquele tempo. Falei, tá, beleza, deixa a gente te mostrar aqui esse espaço onde a gente está. Nós ficamos em um coworking. E aí eu fui mostrar todas as empresas que tinham, tal, a nossa área de alimentação, nossa área de descanso, que tem um espaço bem bacana ali. E aí quando voltamos para a sala, essa pessoa virou para mim e disse,
Vocês só têm micro-ondas? Uma pergunta estranha, né? Eu falei, só. Mas só tem micro-ondas? Perguntou de novo. Eu falei, gente, mas que desvio psicótico é esse que essa pessoa tem? Olha lá que ela vai ouvir. Aí eu falei, mas qual é o... Tá. Não, é porque eu não vou conseguir almoçar aqui todo dia. Comprar um almoço todo dia para almoçar. Eu moro longe, eu vou ter que almoçar aqui, mas eu não vou ter dinheiro para comprar todo dia. Aí eu vou ter que trazer. Eu falei, ótimo, todo mundo faz, eu trago meus marmitas e tal. Mas eu não aqueço nada no micro-ondas, eu tenho muito receio que altere a fibra, a consistência dos alimentos, pode me dar um câncer. Eu falei, valeu, aí Florópolis e tal. Eu falei, o que eu posso fazer para te ajudar, né? Não vai dar para mim. Então, por que eu estou trazendo esse... Tem muita gente que desiste na primeira faculdade, na primeira dificuldade. Tá? Ontem mesmo a gente estava falando isso na empresa. Eu vinha para o trabalho de manhã, vinha de ônibus, depois do trabalho para a faculdade eu ia a pé e da faculdade para casa eu ia a pé. Isso era uma forma de economia. Tá? Nem tudo foi flores para muita gente e eu tenho orgulho de falar que nem tudo foi flores para mim. Só que isso está trazendo uma coisa interessante para o mercado de trabalho. Agora, essas dificuldades imaginárias que as gerações atuais estão trazendo, e eu não estou generalizando, não estou falando de todo mundo, tá? Mas é uma coisa recorrente, é uma coisa frequente. E eu que dei aula por muito tempo convivi com isso. Essas dificuldades de você não trabalhar, não aceitar uma vaga de trabalho, mesmo precisando, porque lá só tem um micro-ondas para você aquecer o seu almoço, você não usa micro-ondas, está fazendo com que o mercado de trabalho comece a olhar para as pessoas com mais tempo de carreira, que já se achavam fora do mercado de trabalho. Recentemente eu tive a grata surpresa de que 2 alunas minhas, de 10, 12 anos atrás, de jornalismo, que não entraram no mercado de trabalho naquela época, se dedicaram às outras atividades ou a ser mãe. Uma se dedicou a ser mãe e quis ficar neste papel, exerceu essa função de uma maneira maravilhosa, ainda existe, e aí ela voltou para o mercado de trabalho agora, e ela foi absorvida pelo mercado de trabalho. Porque existe isso, né? Eu vou comer uma lata de sardinha durante o final de semana inteiro porque eu quero realizar os meus sonhos. Então a sua lata de sardinha vem muito de encontro com o micro-ondas que a gente passou ali. Dedicação. Sim. Dedicação. E o objetivo sempre vai vir antes do recurso, né? Na vida da gente, hoje eu vejo isso, mas naquela época, praticamente só eu achava que ia dar certo. Porque todo mundo via eu fazer aquilo, porque tudo o que eu consegui juntar quando eu trabalhava na marcenaria, os primeiros anos de faculdade comeram. A Leiliane, inclusive, ela porque viu... é um curso caro, difícil. Muito a gente está falando de uma medicina veterinária. Mas depois eu até consegui o FIES, eu financiei. No começo eu não podia financiar porque eu não tinha feito o Enem na época certa. Então, esse era um critério, não sei se ainda é, mas era um critério para você poder obter alguma dessas políticas públicas aí de incentivo ao ensino superior, né? Então, tinha que ter feito o Enem. E eu não tinha feito. Então, fui fazer depois que eu já estava na faculdade, exatamente para poder ter acesso ao FIES. É aquela história, né? Para que simplificar, se complicando também resolve. Então... É o campo do Brasil. E aí eu consegui o FIES depois do segundo ano, né? Para o terceiro ano eu consegui. Aí foi um pouco mais tranquilo a chegada até o final, mas tudo que eu tinha juntado até quando eu comecei a fazer a faculdade, a faculdade foi comendo. Eu lembro direitinho. A Leiliane foi que me ajudou a vender as últimas coisas que eu tinha. Era um violão e uma viola. E a gente postou na OLX.
E aí eu levei esses produtos lá para casa dela, porque eu achei que seria mais fácil vender aqui em Rio Preto. E aí ficou lá, dentro de uma semana apareceu um candidato e comprou. Eu acho que um comprou um e o outro comprou o outro. E aí, aquilo ali também foi um símbolo para mim, sabe? Que eu carrego, eu não vou esquecer isso nunca. Eu posso estar com 70 anos, se Deus quiser eu vou chegar lá. Que eu vou lembrar disso, porque naquela época não era tão simples do jeito que eu tô dizendo para você hoje. Naquela época eu imaginava assim, cara, todo mundo tá fazendo alguma coisa diferente disso. Muita gente, das pessoas que têm o mesmo contexto que eu, estão fazendo coisas diferentes, eles já estão vivendo. Por que que eu estou fazendo isso? Será que eu estou no caminho certo? Será que não sou eu quem está errado? E aí eu vi, se isso não der certo, isso que eu estou me propondo fazer não der certo, eu estou lascado, porque eu me desfiz de tudo o que eu tinha juntado, que era pouca coisa, mas eu tinha juntado alguma coisinha para poder correr atrás desse objetivo. E é assim agora também, depois que eu me formei, as dificuldades não cessam ali na hora que a gente pega o diploma. Aliás, ela se potencializa, porque além de tudo, agora você ainda tem um diploma. Então, a carga em cima da pessoa, eu já me formei um pouco mais velho, eu tinha 29 anos, mas eu fico pensando, uma criança turbinada de 20, 22 anos, se formar e pegar aquele pedaço de papel e falar assim, vai que agora o mundo é seu. Eu imagino como que é essa carga. Você sai com o diploma, mas sai desempregado. Sai desempregado. Né? Você sai desempregado, ok, tenho diploma. E aí, o que eu faço com isso? Então, assim, eu não sei também, pode ser até que às vezes uma carga mais leve, né? Porque às vezes você ainda está na casa do pai, da mãe, né? Depende do contexto da pessoa. Mas, depois de formado também, não foi uma coisa tão simples. E foi aí que eu pensei no serviço público. Por quê? No serviço público, na verdade, nem fui eu quem pensou nisso. Foi uma amiga da Leiliane que mandou num grupo delas lá, falou assim, ó, abriu um concurso em tal lugar. E aí ela me falou disso. E eu que já tinha sido concursado, porque em 2013 eu passei no concurso, eles me chamaram em 2015, foi mais ou menos na época que eu consegui o FIES, aí eu fui trabalhar na prefeitura. Como eu tinha dito antes, ganhava um pouco menos. Esse primeiro concurso que você passou na prefeitura era para quê? Era para agente operacional rural. Tá. Inclusive, isso é uma coisa que tem que ser muito levado em consideração. E também já está ligado um pouco ao curso que você fez depois, né? Mas é mais agronomia. Aí. Não muito, mas é uma coisa da gente... você que vai estudar para um concurso e vai olhar o edital e vai ainda descobrir qual que é a vaga que você vai prestar, o concurso começa ali, na escolha da vaga. Por quê? Tem muita gente que olha lá e fala assim, auxiliar administrativo, 100 vagas. Não sei o que, 30 vagas. Não sei o que, 2 vagas. É natural da gente falar assim, opa, vou no que tem 100. Vou no que tem 100. Mas a gente tem que ser concurseiro logo na leitura do edital. Por quê? Porque todo mundo vai pensar a mesma coisa. Todo mundo vai no que tem 100 vagas, no que tem 30 vagas. Quase ninguém vai naquele que tem 2. E foi a mesma coisa. Quando eu passei em Frutal, só tinha 5 candidatos. Eram 2 vagas, só tinha 5 candidatos. Mas por quê? Porque era o cargo que tinha menos vagas. E eu sabia, logo que eu bati o olho no edital, que eu não sabia nem para que eu ia prestar, eu nem queria prestar, na verdade, eu falei assim, vai todo mundo nessa vaga de administrativo, que era, acho que na época, eu acho que era 15 ou 30, era o que tinha mais. E foi dito e feito, deu 1.500 candidatos. E aí, no que tinha 2, deu 5. Eu já passei no concurso ali, naquela primeira decisão. Por quê?
Dos 5, eu passei em primeiro, mas eu tinha 2 chances dentre 5 candidatos. Uhum. Era muito mais difícil eu ter passado dentro das 15 ou 30 vagas do administrativo, estando no meio de 1.500. Com certeza ali naqueles 1.500 ali ia ter gente que estava preparada. E, Carlos, você fala, ao longo de toda a sua fala, eu estudei, eu passei, estudei. Parece que estudar é algo fácil. Como que você estudava? Como que você se preparava? Como que é o estudar para você? Já já a gente vai falar um pouco sobre estudar para o concurso específico. Mas eu tenho 2 perguntas. A primeira é isso. Como que é esse estudar? Como você, Carlos, estudante, estudando para concurso, estudando ensino médio, faculdade, torna esse estudar tão fácil? Ó, hoje eu estudo de uma maneira, mas quando eu comecei a estudar para concurso mesmo, assim, falando, não, vou passar num concurso, eu estudava tudo errado. E é natural, todo mundo começar tudo errado. Mas deu certo. Mas quando a gente está na faculdade, quando a gente está na escola, a gente não é ensinado a estudar. A gente não tem ali um método que te ensina a aprender. Simplesmente as coisas são colocadas ali, quem conseguiu absorver, absorveu, quem não conseguiu... Leia e decore. Não existe um método. E é diferente, você estudar para um concurso, para você realmente saber aquele assunto que você vai ser cobrado daqui a 60, 90 dias, é uma coisa. Você estudar na faculdade, você é professor universitário, você sabe disso. E você dá uma estudada boa na véspera da prova, você faz a prova. E tira nota para passar de semestre. E é isso que você está buscando ali. Você não está buscando um emprego. Você só quer passar para o próximo semestre. Eu sei, eu fui universitário também. E era isso. Na faculdade, a gente estudava para passar na prova. Eu não estudava para aprender. Na escola também. A gente estudava porque tinha que fazer uma prova. Agora, a prova de concurso é uma prova totalmente diferente. É uma prova que vai mudar a sua vida. Vai te dar um emprego, vai te dar estabilidade, você vai poder tirar férias naquele lugar que você gosta, comprar o carro que você gosta, ter o seu dinheiro todo mês caindo na sua conta de forma regular, sem ter que preocupar se a empresa está bem de saúde ou não. Por quê? Porque hoje em dia na iniciativa privada você está empregado hoje, amanhã cedo você chega na empresa, a empresa fechou. Então, é diferente a maneira de estudar. O Carlos de hoje em dia estuda totalmente diferente do Carlos que começou, que eu comecei a estudar para concursos mesmo na área da medicina veterinária em 2019, em março de 2019. Uhum. E naquela época eu começava a olhar as coisas na internet, no YouTube, porque tem tudo na internet. Só que está tudo espalhado. Até que chegou um dia que eu falei, não dou conta disso mais não. Eu procurava material, até uma vez eu resumi uma lei de, sei lá quantos, 500 e tantos artigos. E aí, a hora que eu cheguei no finalzinho dela, eu vi lá que a atualização dela era 2014. Aí eu fui pesquisar, tinha uma atualização nova, 2017, 2018, eu acho. Eu falei, não é possível que eu fiz isso. E aí eu cansei. Aí eu conheci um aplicativo e esse aplicativo mudou totalmente o jeito que eu estudava. E aí foi que meus estudos começaram a ter dar uma encorpada, porque aí realmente eu tinha tempo para estudar e não ficar só procurando o que esse aplicativo faz? Esse aplicativo é um aplicativo específico para médico veterinário. Ele se chama Vet Profissional. Ali tem tudo o que existe na medicina veterinária. Aulas práticas, aulas teóricas, casos clínicos, né? Então, assim, eles não me pagam nada, tá? Para falar isso, não. É porque, realmente, a gente tem que dar os créditos para as coisas. Aqui, eu não falei várias coisas aqui que realmente mudaram o Carlos que está aqui sentado na sua frente agora. E realmente esse aí foi um dos. Hoje eu estudo menos com ele, às vezes eu tenho algum caso assim mais específico, inclusive essa semana
o nosso cachorrinho pegou giardia e aí eu precisava relembrar algumas coisas, eu voltei lá para dar uma olhada no vet profissional para poder relembrar algumas coisas. Mas lá no início, quando eu conheci o aplicativo, foi que eu entendi, não foi só o conteúdo do aplicativo, foi que eu entendi que eu precisava confiar em alguma coisa. Por quê? Porque, inclusive, o concurseiro, ele tem um problema muito grande que é isso, é a insegurança. Você está estudando alguma coisa, eu te entrego isso aqui para você estudar, que foi uma coisa que você achou na internet, que qualquer um pode colocar, e aí você está estudando isso aqui. E aí você acha assim, nossa, será que isso aqui está muito superficial? Porque parece que está fácil isso aqui. Aí, se está muito difícil, você fala assim, nossa, será que eu estou aprofundando muito nisso aqui? Estou deixando de estudar outra coisa? É a insegurança. Foi quando eu cheguei num aplicativo de nome, de uma Univiçosa, em Viçosa essa faculdade que tem esse aplicativo. E aí eu tinha como comparar, aí é que eu perdi um pouco da minha insegurança. Por quê? Porque se estava ali, é porque estava atualizado. Se estava ali, é porque realmente é importante. Aí eu parei de ter só a internet como parâmetro para estudar. E aí foi que mudou a minha vida. Falei, não, agora eu tenho que saber que eu tenho que ter um material confiável para eu poder estudar e ter segurança naquilo que eu estou estudando. E o estudar para você é, vou ler, vou resumir, vou pesquisar uma outra coisa, é esse processo. O processo prático, como que é? Como que é estudar? Principal de tudo, e eu não sabia disso no começo, é você errar. Porque quantas vezes você teve que pôr a mão na panela quente para saber que queima? Só uma vez, não foi? Uhum. E o cérebro da gente, ele percebe muito mais, ele aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, se eu te faço uma pergunta e você erra, dificilmente aquilo você vai errar novamente. Alguém vai te perguntar isso depois daqui 10 anos e você vai acertar. Você vai saber pelo menos que está errado. Uhum. O que está errado. E as pessoas, ela tem... os concurseiros, geralmente, têm uma falsa ilusão de, eu li esse material aqui, e aí daqui uma semana eu releio ele, e aí você ler de novo te dá aquela falsa impressão de que você sabe. Por quê? Porque aquilo está muito fresco na sua memória. Mas está na sua memória. Só que o seu cérebro não vai saber como usar aquilo. Então, principalmente, fazer muitas questões. Você tem que ler o material teórico, tem que assistir videoaulas para entender o professor falando. Você vê uma pessoa que entende mais daquele assunto que você vai ajudar, vai te dar uma referência, vai te gerar uma memória fotográfica para você lembrar daquilo depois, posteriormente. Mas o principal é você fazer questões, porque você errar muitas questões vai fazer com que o seu cérebro entenda que aquilo é certo ou que aquilo é errado. E para você testar também. Vamos supor, se o técnico da seleção brasileira lá convocar os jogadores, colocar eles numa sala aqui, igual a gente está, e mostrar na televisão aqui, falar assim, pessoal, a seleção da França joga desse jeito. Então, vocês têm que fazer isso para a gente fazer o gol. Ia dar certo? Não ia dar certo. O que ele faz? Ele vai, põe esses jogadores dentro de um campo e fala, vamos treinar. E é isso que a gente tem que fazer. Questões é justamente para isso, para a gente treinar. E é uma das coisas que eu faço hoje. É claro que a gente tem que ter acesso ao conteúdo teórico, a videoaulas. E se testar fazendo esses testes que já tem prontos aí. E aí surge uma outra dúvida. Onde é que a pessoa arranja tempo para isso? Como que é o planejamento? Qual a importância do planejamento para a pessoa se preparar para um concurso, para a pessoa conseguir ter destaque, ter sucesso mesmo? Isso aí é uma coisa assim que é muito particular, porque tem gente, a maioria das pessoas que vai prestar um concurso já trabalham, porque a pessoa tem que sobreviver. Se uma pessoa tem como só estudar para ela prestar essa prova, é uma coisa que eu indico. Se a pessoa, por mais que ela vai passar assim 6 meses, 1 ano, muito sofrido,
sem dinheiro, às vezes até passando humilhação dentro de casa, porque as pessoas não entendem que estudar para um concurso você está trabalhando. Por quê? Porque no concurso a gente começa a trabalhar antes de tomar posse. O estudo é uma preparação para você entrar naquele cargo. Tudo que está no edital são requisitos para você ingressar no cargo. Então, você está começando ali. Então, o que eu indico, o que eu falo para as pessoas que chegam em mim e falam, eu preciso passar num concurso e tal. Primeira coisa que a gente pergunta, né? Você trabalha, você tem tempo para você poder estudar? Se você tem condição de chegar na sua família e falar assim, eu vou precisar ficar 6 meses sem trabalhar, ou às vezes 1 ano, eu vou ajudar nas tarefas de casa aqui, o que eu puder, nos meus horários de intervalo de estudo, eu vou ficar mais fechado dentro do quarto, eu vou sair menos, eu às vezes vou ficar meio irritado, porque o estudo gera essa irritabilidade, maior irritabilidade. Então, se a sua família entende isso e pode te dar esse suporte, com certeza é o melhor caminho. Mas se você não dispõe disso, você não vai ter quem te ajude financeiramente ou até esse contexto familiar... Que geralmente é a maioria dos casos. Que geralmente é a maioria, você vai ter que usar isso como força. Como a gente estava falando antes aqui, algumas dificuldades aí que a gente passa na vida da gente faz com que a gente tenha mais força para poder encarar as adversidades, né? Então, usar isso como força para que o sofrimento seja minimizado ou debelado o mais rápido possível. Por quê? Vai ser uma fase ruim na sua vida? Vai, porque você vai sair da sua casa às 8, às 7, vai chegar às 5, às 6, e aí você ainda tem que lavar a louça, você tem que cozinhar. E, ao invés de dormir e assistir uma série, você vai sentar numa mesa, numa cadeira, com um computador na mesa e vai estudar. Ali vai te dar sono, vai te dar vontade de levantar, vai te dar vontade de olhar na rede social, ver o que todo mundo está fazendo. E aí você vai ver outras pessoas fazendo coisas diferentes e parece que está dando certo do mesmo jeito. E aí você tem que usar isso para que essa vida de sofrimento, porque chegar em casa a esse horário e ainda ter que estudar, vai te gerar um cansaço enorme, porque estudar cansa. Tem que ter equilíbrio emocional muito grande. Se está fácil, é porque está errado. Estudar dói. Se está fácil, é porque está errado. E aí, você usar isso para você passar o mais rápido possível num concurso. Quem tem todo o tempo do mundo para estudar, pode escolher vaga, pode escolher qual cidade que quer ir, qual concurso que quer prestar. Agora, quem não tem que tentar passar o mais rápido possível no primeiro. Por quê? Porque concurso é escada. Eu raramente, uma pessoa que passa num concurso mais tranquilo, mais baixo, assim, prefeituras, né? Ensino médio, depois que vai passar para um superior e tal, raramente a pessoa se acomoda ali naquele cargo. A pessoa que o bichinho do concurso pica ela, geralmente ela vai ser concurseira para um longo tempo. Por quê? Porque ela vai querer passar para outros cargos e ela vai ver que é possível. Então, você passa num hoje, aí você vai querer passar num que ganha um pouquinho mais depois. Às vezes é para ir para uma cidade melhor. O que é natural da pessoa, né? Tanto no concurso quanto se você estiver na iniciativa privada. Você tem uma agência, você tem 10 clientes, você quer ter 12, você quer ter 15 e tal. Carlos, uma coisa que é bem interessante, a gente estava conversando outro dia e você me falou. Saiu um concurso para veterinário numa cidade X. As pessoas tendem a pegar e já sair estudando, pega um compêndio da veterinária moderna e estuda isso. E elas erram em não estudar primeiro o edital, saber o que esse concurso vai pedir, o que o cargo exige. Como que é isso? Estudar primeiro o edital. Então, a primeira coisa que é bom você saber para ingressar no estudo aí para concurso é você saber entender o que é que vai ser cobrado de você. Porque assim, vamos fazer uma analogia.
você tem criança, né? Uhum. Pequena, 2, 6 e 7 anos. 7 anos. Você pega uma delas e vai lá na rua da sua casa, senta com elas lá e aí fala assim, ó, minha filha, meu filho, fica olhando os carros que estão passando aí na rua. Aí ela vai ficar olhando os carros. E aí, se você ficou ali das 8 até meio-dia com ela, e aí você falar assim para ela, você prestou atenção na roda daquele Fusca azul que passou? Dificilmente ela vai ter prestado atenção especificamente nisso. Uhum. Agora, antes de sair da sua casa, você explica para ela, fala assim, ó, a gente vai sentar lá na calçada e você vai prestar atenção na hora que passar um Fusca azul. A hora que passar o Fusca azul, ela vai batendo no seu braço logo, naquela hora, e fala assim, ó, o Fusca azul, a roda do Fusca azul. Por quê? Porque ela sabe o que vai ser cobrado dela. Uhum. E estudar para concurso é basicamente isso. A gente tem que saber o que vai ser cobrado da gente, porque senão a gente fica estudando um monte de coisa que a gente nem sabe se aquilo ali vai ser importante, mas a gente tem que estudar, porque está tudo ali. Então, a primeira coisa é a gente saber o que vai ser cobrado. E o edital é justo isso. O edital é todas as regras de um certame. Um concurso, tudo que vai acontecer dentro de um concurso está no edital, inclusive o que vai ser cobrado. Porém, as bancas, para dificultar um pouco pro candidato, ela vai colocar ali muito mais conteúdo do que realmente é necessário. Por quê? Alguns desses conteúdos vão estar ali simplesmente para te manter ocupado e não te deixar focar no que realmente ela vai querer saber de você. Então, o concurseiro ele tem que saber saber ler esse edital e entender o que é que vai ser cobrado nele. E as questões que a gente estava falando agora há pouco são coisas que vai dar esse norte. Por quê? Porque você vai fazer questões de concursos reais que aconteceram o ano passado, o ano retrasado, em 2012, em 2013. E se não está cobrando muito disso nas questões que você está fazendo, significa o quê? Que esse assunto não é muito relevante. Então, tem coisa no edital que você tem que estudar até sair sangue no olho. Tem coisa no edital que você tem que dar uma passada de olho. E tem coisa no edital que você não deve nem olhar para o lado. E isso são 3 coisas que a gente tem que saber que está dentro de um edital. Você não pode estudar um edital inteiro por igual. Não é o nosso foco aqui, mas eu acho que também tangencia. Quando a gente fala do vestibular também é. Sim. É isso? Eu acredito que é. Vestibular, eu acredito que é um segmento diferente, porque é basicamente aquilo que a gente estava falando antes. Quem tem condição. Por quê? Prestar um concurso e prestar um vestibular são 2 vertentes muito diferentes. Porque geralmente quem vai prestar um vestibular na idade certa é uma pessoa que já tem uma estrutura melhor, tanto financeira quanto de família. Uhum. Então você vai ser, geralmente, eu estou falando que geralmente não é todo mundo. Você vai ser uma daquelas pessoas que tem um quarto para estudar, que você tem o dia para estudar, que você tem mãe e pai que te dão uma estrutura para você estudar, para você passar naquele curso que você quer, que você sempre sonhou. Que às vezes até vai estar errado, lá na frente você vai descobrir. Mas você tem condições de fazer aquilo na idade certa, na época certa, com os recursos certos, com as ferramentas certas. Agora, estudar para um concurso já é totalmente diferente. Uma outra realidade, outro objetivo. É outro objetivo. Você já vai ter um contexto totalmente diferente. E, Carlos, uma outra coisa que me chama muito a atenção e me chamou a atenção numa outra conversa que a gente teve. Você é médico veterinário. A maioria das pessoas acredita que o médico veterinário ele vai ter uma clínica ou ele vai trabalhar em alguma... Hospital. Hospital, veterinário e tal.
Mas não, você fez um concurso público e você é responsável pela. Em Barbosa você é responsável. Opa, perdão. Você é responsável em Barbosa pela Secretaria De desenvolvimento agroindustrial. Desenvolvimento Agroindustrial. Ou seja, em um determinado momento que a pessoa fala, eu vou fazer veterinária porque eu gosto do cachorro, do gato, do passarinho, de animais de grande porte, você é responsável por uma secretaria de Estado, uma secretaria do município ali. Qual é a diferença entre um e outro? A veterinária ela tem uma gama muito grande de oportunidades. Apesar de todas terem a sua dificuldade, ela tem muitos caminhos aonde você pode começar. Uhum. O problema é, todas elas, sem experiência, vai ter a sua dificuldade. Você inserir você passar num concurso é mais difícil, porque você é recém-formado, quem tem uma certa experiência talvez pode ter uma carga maior, na hora de estudar vai ter uma facilidade maior também. Mas para se inserir no mercado de grandes animais ou de pequenos animais, tudo isso vai influenciar você ter ou condição para se inserir, porque se você tiver dinheiro, você vai abrir seu próprio negócio, você não vai trabalhar para ninguém. Mas se você não tem condição, se você não tem dinheiro para abrir um próprio negócio para começar a trabalhar, você vai ter que trabalhar para alguém. E sem experiência, será que existe essa vaga? Então, o que eu falo para as pessoas? A medicina veterinária ela tem uma gama muito grande de oportunidades. Durante a faculdade, você tem que descobrir qual que é a sua. Porque quando eu entrei na faculdade, eu me imaginava, eu me via mexendo com touro de rodeio, com cavalos, não sei o que e tal. E durante a faculdade, eu fui vendo realidades que me fizeram mudar totalmente o foco. Eu terminei a faculdade apaixonado por cachorro e gato, que era uma coisa que no começo da faculdade não era o meu foco. Só que eu via como que era cada mercado de um e de outro, e eu falava, não, isso não serve para mim. E aí eu fui gostando mais da área de pequenos, que para mim foi bom porque quando eu comecei a estudar para concurso basicamente ele vai te cobrar mais a área de pequenos, né? A não ser esses concursos federais que é de inspeção, né? Ele vai te cobrar mais a área de pequenos, para trabalhar com zoonose, saúde pública, né? E saúde pública, na verdade, em Barbosa, eu sou concursado do NASF. NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, a gente trabalha com saúde pública. Apesar de eu desenvolver vários trabalhos lá, mas é uma forma assistencial que a prefeitura tem para oferecer esse trabalho, para o meu trabalho e de outros profissionais também, à população. Mas a minha atribuição principal é o NASF. Eu tenho que trabalhar para prevenir que doenças de animais sejam transmitidas para os humanos. E hoje, 80% das doenças que são transmissíveis são zoonoses. Zoonoses são doenças compartilhadas entre humanos e animais. Então, grande parte das doenças que são transmissíveis tem que ser quebrado o ciclo através do médico veterinário. Então, essa é a minha atribuição principal. Porém, lá a gente faz várias coisas, porque como é uma cidade pequena, a gente tem... e eu gosto disso também, né? De fazer várias coisas, a gente está sempre junto lá em todos os trabalhos que são feitos. É bem interessante porque a gente não... Pelo menos eu não via essa presença do médico veterinário quando você fala num programa de saúde da família. E eu acho que esse é uma percepção equivocada até de muita gente, essa nova perspectiva, essa outra perspectiva da veterinária. A gente inclusive falou, o Linneu da Grande Família era um médico veterinário, né? Quase ninguém sabia, né? Quase ninguém sabia, mas ele era com essa atribuição de saúde da família até. A faculdade, ela prepara para essa frente de trabalho? Sim, a vigilância sanitária, a inspeção de alimentos, né, que também são vertentes aí da veterinária, a faculdade ela prepara, sim, ela tem as suas disciplinas voltadas para essa área aí,
Mas não para o concurso. É muito diferente, sabe? Tudo o que a gente vê numa faculdade, na hora que você vai prestar um concurso, seja na medicina veterinária principalmente, mas em qualquer outra área, você vai ver que na faculdade não há tempo suficiente para te mostrar tudo que você precisa saber. Uhum. Geralmente, a gente vai sair da faculdade com 25% da carga que a gente precisa para o mercado. Mas por quê? Porque tudo tem que ser mostrado, e se tem que ser tudo mostrado, vai ser de maneira superficial. Uhum. E aí, depois que a gente se forma, é que a gente tem que pegar mesmo aquela linha que a gente vai seguir e tentar se aprofundar, se especializar naquilo ali, para a gente poder ser um bom profissional. Mas a faculdade em si, não só a que eu fiz, mas eu acho que qualquer outra faculdade, não há tempo suficiente para ser mostrado tudo. Uhum. Outra coisa que chama bastante atenção, o concurseiro, ele deve escolher um concurso específico ou ele pode sair procurando todos, ele pode dar tiro para todos os lados dentro daquela área? O que você indica? O que o Carlos acha que é mais? Isso aí depende da pessoa. Se a pessoa tem um sonho, por exemplo, de ser policial, Uhum. aí ela pode sim estudar para diversos concursos. Por quê? Porque sempre vai estar dentro de uma área restrita. O que vai ser cobrado em um concurso vai ser muito parecido com o outro. Mas se é um concurso mais generalista, se não tem aí esse viés aí militar, de tribunais, né, a pessoa tem que ter um foco maior. Por quê? Porque senão ela vai ficar perdendo tempo da vida dela estudando para aí ela não passa, ela muda de segmento. Aí ela perde mais uns 3, 4 meses, vai fazer a prova, se frustra de novo, não consegue ficar dentro das vagas. Aí ela vai para outro, sendo que se ela tivesse persistido naquela vaga que realmente ela tinha começado a estudar, primeiro escolhe a vaga, né? Uma vaga que seja mesmo o seu perfil, e aí caminhe naquela direção. Não veio na primeira vez? Não vai vir na primeira vez. O meu primeiro concurso que eu prestei foi uma sorte eu ter passado logo de cara. Mas já o de médico veterinário, eu não passei no primeiro. Eu passei em vários. Mas teve muito mais reprovações do que aprovações. Então, se eu tivesse no primeiro concurso, eu estou prestando para médico veterinário vigilância sanitária. E aí eu fico chutando para um lado e para o outro, eu não teria focado e não teria passado nos vários concursos que eu passei. Quantos você já prestou até agora? Eu já devo ter prestado uns mais de 20. Então, assim, logo que eu me formei, eu fui em São Sebastião. E lá eu estava pensando que ia dar só uns 10 candidatos, né? E aí deu, acho que 330. E eu fiquei... Por vaga? Não, era só uma vaga, né? Geralmente concurso para médico veterinário é uma vaga só. Deu 330. E aí para a gente viajar até lá, para fazer essa prova, pensa no ânimo. Porque você está começando, eu estava começando a estudar, era o primeiro concurso que eu ia prestar. E você saber que tem 330, uma boa parte dessas pessoas, desses inscritos, fica na inscrição. 30% não vai. Por quê? Porque é aquela pessoa que acha que não vai dar ninguém, vai falar, vou me inscrever, né? Não vai dar ninguém mesmo, porque ninguém está sabendo desse concurso, só eu, e aí vou me inscrever. Aí se inscreve. Aí a hora que vê aquele tanto de vaga, fala, não, vou lá não. 330? Com certeza nesses 330 aí tem alguém que sabe mais do que eu, não vou lá não, vou gastar meu dinheiro à toa, não. Mas eu não fui um desses 30%. Eu fui fazer a prova, inclusive fui 2 vezes, porque a prova foi cancelada. Logo no primeiro caiu uma montanha lá, teve um deslizamento lá, e aí a prova foi cancelada e nós já estávamos lá. Aí vamos embora, viemos embora. Aí 15 dias depois a gente voltou e fez a prova de novo. Aí saiu o resultado, fiquei em 30º. Mas eu sabia que eu não estava preparado, porque estudar para um concurso é uma coisa cumulativa. Você estuda um pouquinho agora, esse conteúdo que você estudou hoje vai te ajudar nos próximos que você vai estudar semana que vem e no mês que vem e assim progressivamente.
Tem coisas que hoje em dia tá num edital, principalmente coisas que não vai mudar. Por exemplo, língua portuguesa, matemática, inglês, essas coisas não vai mudar. O que muda é a legislação, que às vezes sai uma atualização diferente, aí você tem que ficar atento àquilo, mas as matérias que não vai mudar, você não precisa ficar estudando sempre a mesma coisa, direto aquela mesma coisa. Você só dá uma revisada. E fazendo questões, você não deixa aquele conhecimento ficar esquecido, né? Você não esquece daquele conhecimento. Mas é isso. Você trouxe pra gente aqui algumas provocações, até de quando a gente fala em estudar. Eu vou falar algumas delas e você vai comentar pra gente. A gente não aprende a estudar, a gente só estuda. É isso que a gente tinha falado agora há pouco. Na escola, a gente não aprende a como estudar. A gente só estuda. E o concurseiro, ele precisa a entender como é o jeito dele estudar para ele poder ser mais eficiente. Uhum. Essa eu gostei. Marca-texto não é revisão. Marca-texto não é revisão. Tudo que você passar o marca-texto vai ser uma coisa que seu cérebro vai entender. Ah, ele passou o marca-texto aí, não precisa de eu gravar. Ficou bonito. Não precisa de eu gravar, porque ele já marcou. Não, marca-texto tem que ser na cabeça. Se você tem alguma coisa que você não precisa esquecer, você tem que memorizar. Passar marca-texto não vai resolver. Tem uma coisa que eu aprendi uma vez há muito tempo, num curso de leitura dinâmica que eu fiz. A gente está lendo alguma coisa e coloca um marca-página, né? Uhum. É elegante, é bacana, eu tenho vários. Nunca mais volta lá. Não, você volta, mas aí você tem um marca-página. A pessoa falou o seguinte: vamos parar de usar o marca-página. É até uma dica. Estou lendo o livro aqui, parei na página 57. Vou fechar para ler depois, eu coloco o marca-página. Ele falou: não. Quando você fechar, você fala assim: parei na página 57 e mentaliza alguma coisa. Eu mentalizo um abacaxi. Tá? Parei na página 57 e mentalizo o abacaxi. Quando eu voltar, não importa o tempo, tá? Que 2 dias, no outro dia, daqui a 2 semanas, eu vou me lembrar a página. Sim. A magia funciona, pelo menos comigo tem dado certo, tá? Mas é interessante essa coisa do marca-texto. Eu uso para voltar depois com alguma recorrência, tá? Aí volto, estuda mais. Mas para concurseiro é uma fria. Não funciona, é uma outra realidade, né? Não comece a estudar em uma rotina insustentável. O que você quer dizer com isso? Geralmente a gente quer começar a estudar e aí eu falo assim, nossa, eu tenho 5 horas por dia para eu estudar. E aí eu já pego aquelas 5 horas e já começo a estudar 5 horas todos os dias. Não vai dar certo. Por quê? O corpo da gente não está acostumado a fazer isso. Vai ser uma coisa que vai ter que ser inserido progressivamente. Então, eu começo a estudar 1h30 essa semana. A semana que vem eu estudo 2, na outra eu estudo 3, e assim até eu chegar nas 5 horas que eu tenho disponíveis. Porque se eu começar a estudar de vez, o nosso corpo foi feito para comer, engordar e descansar. Tenho passado por isso. Então, me identifiquei. Ele não foi feito para estudar. Ele não entende para que isso. A gente senta numa cadeira para estudar. Eu até falava isso muito para a Leiliane, quando a gente chegava de um concurso. Ela falava assim, dá uma semana agora para você descansar. Eu falei, não, se eu der, depois meu corpo não volta. Por quê? Se você parar uma semana de estudar, você senta na cadeira, parece que tem espinhos. Passa um mosquito assim, você fala, vou seguir esse mosquito, vou andar. Seu cérebro quer sair dali. É a mesma coisa do exercício físico. Tá? Então, eu não sei o que é exercício físico. Eu também faz tempo que não... Mas eu gosto, pode não parecer, eu gosto de andar de bicicleta. Gosto muito. E aí eu faço os meus roteiros ermitões, eu gosto muito de sozinho e tal. Vou dou as minhas pedaladas, tá? Gosto de ir até uma cidade vizinha e voltar. Conversando com um amigo outro dia, ele falou, não, outro dia eu fui começar a pedalar, fiquei 3 dias sem andar, doía parte do meu corpo que eu nem lembrava que tinha. Mas o que você fez? Não, eu peguei a bicicleta com o pessoal aqui, ele mora num outro extremo de Rio Preto, que se a gente falar de Mirassol, fica muito longe, tá? Ele falou, e saímos lá de perto da represa, fomos até Mirassol e voltamos em uma manhã. Eu falei, não, você não pedalou, você tentou suicídio.
Né? É o passo a passo. E é muito bacana que isso a gente coloca em todas as posições da vida, né? Sim, não pode Agora, parar, não. algo que você já falou uma vez também, eu gosto muito dessa dica que você traz aqui. Eu quero passar ou eu preciso passar? Como que isso influencia no rendimento da gente? Eu quero ou eu preciso passar? Chegar na hora da prova e travar. É isso aí. São duas personalidades que a gente tinha falado, né? Duas personalidades, não, dois contextos. É aquela pessoa que quer passar num concurso, se ela tem uma maior facilidade na hora do processo, durante o processo, ela quer passar num concurso. Mas tem aquela pessoa que precisa passar num concurso. Aí é diferente. Porque na hora de chegar lá fazer a prova, se eu e você estamos estudando para um concurso, e eu sei que se eu não passar ali, eu vou chegar na minha casa de novo, meu pai, minha mãe vão chorar comigo e vai falar assim, meu filho, não fica assim, fica tranquilo, não deu nessa, mas vai dar na outra. E aí você vai chegar na sua casa e o contexto vai ser totalmente diferente. Seu contexto eu te ajudei até aqui, agora não vai ter mais como fazer nada. Você arruma um emprego e vai fazer por conta própria agora, ou então, às vezes, você já tem coisas acumuladas, dívidas, a dificuldade de arrumar um emprego na iniciativa privada. Então, você precisa passar naquele concurso. Você não quer passar naquele concurso, você precisa. Então, na hora de chegar ali para fazer a prova, geralmente a pessoa que precisa passar, ela vai ficar um pouquinho mais travada. Eu sei porque aconteceu isso comigo. Concurso de São Sebastião, a gente já tinha até comentado esses dias. Eu travei, me deu uma dor na nuca. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu vi a prova, parece que estava tudo em outra língua. E geralmente isso pode acontecer e eu indico as pessoas para elas fazerem provas antes. Por exemplo, se você vai prestar um concurso, aquele concurso que realmente você quer passar, mas antes disso tem um concurso em uma cidade aqui, uma outra ali, faz a inscrição, vale a pena, às vezes você paga aqueles 60, 80 reais ali de inscrição, ir lá fazer uma prova, para você estar dentro realmente de um contexto real de prova, executar a prova, e aí depois no dia que você for fazer a sua prova mesmo, você já ter um certo hábito, uma certa familiaridade com aquele ambiente de prova. Você não pode chegar pela primeira vez para passar na prova da sua vida. E ainda quando a gente fala de estudo, e o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é isso, mas a gente está apresentando as várias possibilidades e várias formas que se tem. É um erro uma pessoa virar para outra e falar, olha, estuda desse jeito aqui que deu certo para mim. O que dá certo para mim não vai dar certo para outra pessoa. Não. É o que mais tem. É preciso tomar cuidado com isso. É preciso muito ter cuidado. Vocês vão ver aqui a gente falando disso e vocês vão ver que a gente não vai falar nada que é engessado. Não é o nosso perfil passar isso. Porque assim, no ambiente de concurseiro, tem um monte de especialistas. E aí, vida, né? Isso. É aqueles coach dos milagres. Ele trabalha na Câmara não sei da onde, ele é auditor não sei da onde. Aí, ninguém sabe da vida dessa pessoa, como foi a vida dessa pessoa, e é justamente por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui. E às vezes a gente não sabe nem mesmo se a pessoa é o que ela está falando que é. Hoje a gente tem isso. E aí, o que acontece? Quando a gente decidiu falar a respeito da história, eu pensei que fosse alguma coisa positiva, porque as pessoas têm que identificar que eu também sou um ser humano de carne e osso que passa dificuldades e fui atrás daquilo, mesmo sendo muito complicado, a gente conseguiu. E aí a gente tem que se identificar. E o que as redes sociais, a propaganda dos cursinhos vende hoje para você é uma pessoa lá num pedestal que mostra toda a vida dela, que ela ostenta de viajar para Paris uma vez por ano, um apartamento de 450 metros, e aí ele te instiga
a estudar, a querer aquilo que é o resultado. Mas vamos ver se aquela pessoa que chegou naquele resultado ali foi o primeiro concurso que ela passou? Será que não teve vários degraus antes? Será que ela não foi concursada em outros lugares antes? De onde? De que família ela veio? Uhum. Então, às vezes, eles ficam tentando te vender, colocar a linguiça na frente do cachorro para o cachorro correr atrás, mas só te mostrando o resultado. Uhum. E a gente não vai fazer isso aqui. Acaba sendo um risco muito grande e é algo que eu sempre falo muito. Comparar as coisas acaba sendo uma indelicadeza. Principalmente quando você se compara com outra pessoa. Aonde essa pessoa está, o que ela faz, e a rede social ela colabora muito com isso. Embora seja um dos instrumentos do meu trabalho hoje, enquanto comunicação empresarial, é um perigo muito grande você se comparar a essa ostentação, a tudo que deu certo na vida das pessoas e não olhar a sua. E, mais ainda, você não entender, isso também parece uma frase aí de coach de autoajuda, o seu maior concorrente é você. É você. É você. Não estou lutando contra A, B ou C. Eu estou lutando também, não é nem contra mim, é comigo. Tá? É comigo. O seu maior concorrente é você. Essa coisa da academia que a gente falou. Eu chego na porta da academia já com raiva. Eu não entro que é para não pegar nenhum peso e sair batendo nas pessoas, porque não vai. Eu não estou lutando mais não, já desisti. Eu estou nessa ainda, né? Eu tento, não vou, mas eu ainda vou, eu pesquiso. Tem uma lá perto de casa que toda vez que eu entro, a moça já olha para mim e fala, você veio ver os planos de novo, né? Só vim te ver e falar um oi. Só de pagar eu já me sinto melhor. Só vim te ver e falar um oi. Então, conta pra gente, ler não é estudar, 6 segundos de atenção, o que é? 6 segundos de atenção é um livro que eu ganhei da Leiliane. Ele é do Humberto Gessinger. É um dos meus... Humberto Gessinger não é o vocalista do Engenheiros da Havaí? E ele fala nesse livro, que a gente só consegue ter foco em alguma coisa em 6 segundos. Depois daquilo tá automático. Depois do sexto segundo, você está no automático. Então, simplesmente ler um conteúdo não é estudar. Isso aí é uma dica que a gente tem que dar aqui, porque traz essa falsa sensação, sabe? Eu te dou esse papel aí para você ler uma vez, por mais que sejam termos totalmente fora do que você está acostumado a lidar, quando você ler pela segunda vez, vai te parecer familiar. E isso te traz uma falsa impressão de que você está entendendo o que você está lendo. E muitas pessoas fazem isso. Eles leem uma coisa, porque principalmente esses coaches aí que vai te vender um método, eu sou auditor não sei das quantas, passei em 45 dias, 60 dias. Trading. Aí ele vai falar assim, você pega o PDF, não assiste videoaula não, porque videoaula é um negócio que demora demais e não sei o que, você tem que pôr na velocidade 2, velocidade 5, não sei o que e tal. Pega o PDF, lê, e é daquela leitura violenta, né? Que 10 segundos ele passa uma página inteira. E aí, é repetição. Daqui uma semana ele vai pedir para você ler aquele PDF de novo. E aí é claro que vai fazer sentido. Por quê? Porque faz uma semana que você leu aquilo, é muito familiar ainda. E aí o método dele cola em você. Você fala assim, nossa, realmente o método daquele cara faz sentido. Eu leio, e aí daqui uma semana eu leio de novo, e aí daqui 30 dias eu leio de novo, e daqui 3 meses eu leio de novo. É claro que vai fazer sentido. Soma com tudo, né? Faz esse sentido psicológico que você está falando, e quem vai te apresentar isso é um cara todo bonito, com terno, tal, num carrão, e isso é um perigo muito grande, porque cada vez mais as pessoas acreditam nisso. No mundo dos concursos você tem que tomar muito cuidado. Se você é uma pessoa que nesse momento você está muito vulnerável, e qualquer coisinha bonitinha que te falarem, você vai comprar. Por quê? Porque você quer passar num concurso. Então, se você não tiver uma certa firmeza e um direcionamento, como eu falei que foi aí quando eu conheci o VET profissional, você vai comprar um cursinho todo dia. Todo dia você vai comprar um cursinho de alguma coisa por R$ 47,90.
na internet. Por quê? Porque toda hora que você abrir um vídeo no YouTube, vai aparecer alguém ali querendo te ensinar a passar num concurso, sendo que a pessoa nem é concursada. No começo da pandemia, que todo mundo comprou alguma coisa, todo mundo fez alguma coisa, eu comprei um de criatividade, de um cara que eu gosto, um apresentador de TV aí que eu gosto. Comprei por 2 motivos. Me instigou, vamos ver o que é isso, embora pode parecer pedante, mas eu me acho uma pessoa criativa, eu gosto de pensar um pouco além nas coisas que a gente faz no nosso trabalho, mas eu quis conhecer, tá? E até para testar, porque eu não tenho o gene que me possibilita sentar na frente de uma TV para aprender alguma coisa. Me dá um faniquito. Como eu gosto de estudar? Primeiro, eu preciso do papel. Você me dá um PDF, eu vou imprimir, tá? Eu gosto do papel. Leio fazendo anotações sobre aquele conteúdo e sobre as sinapses que aquele conteúdo me trouxe do meu dia a dia, tá? Marca texto. Adoro tudo colorido, fica até infantil o meu material, porque... E voltar isso com frequência, com recorrência. É uma forma que eu, tá, encontrei para me facilitar. Eu gosto de cores diferentes, porque na minha cabeça eu vou colocando aquilo em posição de importância no meu dia a dia ali. E para mim funciona, tá? Mas eu entendo que não para todo mundo. Tem o pessoal que trabalha comigo se dá muito bem com as videoaulas, mas eu ainda preciso do físico para me sentir mais confortável ali na hora de estudar. E é justamente isso. Estudar para um concurso é individual. É o seu jeito. Se funciona para você, tem que ser dessa forma. Não vai ser um coach que vai aparecer 15 segundos antes do seu vídeo no YouTube que vai saber como te fazer passar num concurso, ou então como é o jeito certo de estudar para um concurso. Ou para qualquer outra coisa que você esteja estudando. Então, se funciona para você, você tem que manter aquilo, sim, e descobrir outras que você ainda não conhece. Por quê? Porque, às vezes, a gente está falando de uma coisa que a pessoa não conhece, mas não vou te restringir a só aquilo que eu conheço, porque ninguém sabe tudo. É por isso que a gente continua estudando. Eu estudo até hoje, pretendo, tenho... tem concursos mais altos para eu prestar ainda, eu pretendo e continuo estudando, mas hoje, no momento que eu vivo hoje, para me tirar de Barbosa... Hoje como que é lá em Barbosa? Porque Barbosa é uma graça, né? Pequena, tem um rio do lado. Ontem para a família, criança, deve ser sensacional. Ontem eu estava andando de carro com a Leiliane lá, e aí a gente passou perto de um letreiro assim, estava escrito, eu amo Barbosa, bem iluminado, sabe? E aí eu falei para ela, falei assim, eu amo Barbosa, para me tirar daqui só o mapa, só o Ministério da Agricultura. Porque realmente, eu fui para lá, depois que eu fui para lá, eu fui convocado em 3 concursos, esses dias inclusive. E até uma cidade de praia, a gente recusou uma cidade de praia para ir morar em detrimento de ficar lá em Barbosa. Como que é o dia a dia do seu posto, do seu cargo lá em Barbosa? Lá a gente faz de tudo. Por exemplo? Tudo. Não tem uma rotina. Mas assim... Quantos habitantes tem em Barbosa? Eu acho que 7 mil. Lá não tem uma rotina. Só para ter só um minuto, só para ter a nível de comparação. Para quem não conhece, Barbosa, depois a gente vai procurar no mapa, 7 mil habitantes. Nós temos empresas aqui em São José do Rio Preto, hospital de base, por exemplo, por onde, por dia, passam até 20 mil pessoas. Tá? Quase 3 vezes a população de Barbosa. Sim. Tá? Como que é esse dia a dia lá? Então, lá eu faço de tudo, né? Eu faço vigilância, eu faço inspeção, eu faço a área de desenvolvimento que o Rodrigo, lá o prefeito, ele me colocou para ajudar nessas questões aí, para ajudar a desenvolver, porque por ser uma cidade pequena, tem que se desenvolver para gerar emprego para as pessoas. Então, ele viu em algumas legislações federais, que é o caso do CISB,
que são inspeções que podem ser feitas em produtos de origem animal, que se a gente tiver legislação, a gente pode atrair empresas para lá. Então, nessa área aí eu estou ajudando nisso. Mas lá a gente faz clínica de pequenos, faz clínica de grandes. Se tiver também. que castrar o cachorro, vai castrar o cachorro. Sim, lá eu faço cirurgia lá em 2 anos, quase 3 anos que eu tô lá, a gente já fez mais de 650 cirurgias. Então, eu faço cirurgia desde castração até cirurgia oftálmica. Então, lá não tem uma rotina. Só que eu gosto muito de lá porque lá todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo. E é uma rotina assim, sabe? Você vai fazer alguma coisa na cidade, vai enfeitar a cidade pro Natal. Sabe o que é todo mundo? Igual naqueles filmes de sessão da tarde, naquela cidadezinha pequenininha, lá nos Estados Unidos. Tem a festa da salsicha, a festa do milho. E aí junta todo mundo da cidade para fazer uma coisa só. E aí todo mundo tá envolvido naquela ação, e aí depois na hora de participar tá todo mundo lá também. Então eu gosto disso, eu me sinto bem lá. E a questão do que eu falei do mapa, porque o mapa é O mapa, em passando, você tem que sair de Barbosa, você iria para onde? Não, aí esse aí é nível federal, eles mandam para onde for. Para onde for. Pode ser que eu nem vá. Inclusive eu estava falando disso para a Leiliane essa semana. Falando que... Porque, assim, é basicamente o status e o valor, o quanto você ganha. E pode chegar isso num momento da minha vida que isso não é mais importante. Entendeu? Pode não ser mais importante o status e nem o quanto vai ganhar. Então, hoje, o que eu digo é só um mapa para me tirar lá de Barbosa. Mas, quem sabe, se demorar demais, quem sabe nem o mapa, né? Tem prazo para ele sair ou não? É só eles estão falando que em 2024 agora sai. Porque tem déficit muito grande de profissionais. Então, assim, especulações falam que 2017 eles fizeram para 300 vagas, 300 médicos veterinários, e contrataram 451. Agora, em 2024, a especulação diz que são 568 vagas, se não me engano. E aí vai dar uns 30 mil candidatos. E aí eu estou estudando porque se sair eu vou prestar. Se eu passar, beleza. Se eu não passar, aí já era. Aí eu não vou prestar outro mais. Aí é só viver com o que eu tenho mesmo e viver a vida. A gente não é eterno, né? A gente não vai ficar aí para semente. Então tem que aproveitar um pouquinho da vida também. A luta, a conquista e o ser feliz. Carlos, algum detalhe, alguma fala, alguma dica a mais que você gostaria de dar dentro desse universo dos concurseiros? Tem várias coisas que a gente vai falar aqui e não são propriamente... Que não se esgota por aqui. Sim. A gente tem muito mais conversa para ter com vocês. Não são propriamente assim, só dicas. É um aprendizado. Eu espero que nesse dia a dia nosso aqui, com quem possivelmente assista esses nossos conteúdos, seja um aprendizado. Alguma coisa que a gente fale aqui, se uma coisinha de nada, a gente fica falando aqui um monte de coisa, né? Às vezes muita coisa pode não servir para alguém ou para mim. Mas uma coisinha de nada que eu puder pensar daqui, que vai fazer bem para mim, vai ser legal. E eu fico satisfeito de saber que muitas pessoas podem ter acesso a esse conteúdo e se alguma coisinha de nada aqui que eu, você ou então um convidado que falar que vai agregar na vida dessas pessoas, eu já fico satisfeito. Em todos os cenários. É o nosso objetivo. É o nosso objetivo. Em todos os cenários, né? Em todos os cenários. Agregar, não só em concurso, mas na vida. Só uma coisa que me passou. Você sabe me dizer hoje como é o cenário de concursos no Brasil? Tem muitos, quantos tem rodando? Quais áreas que mais tem demanda? Tem para tudo quanto é profissão. Menos e mais. Menos para uns, mais para outros. Então, depende da sua profissão, da sua formação. Quem tem só o ensino médio é uma gama muito maior
de possibilidades. Quem já tem uma profissão de ensino superior, que quer ingressar usando essa profissão, claro, vai ficar mais restrito, porque aí tem que ser um cargo específico para aquela profissão. Por exemplo, uma pessoa que é arquiteto, passar num concurso para arquiteto numa prefeitura ou num estado, alguma coisa assim. Agora, quem tem ensino médio, só o ensino médio, ele pode ter uma gama muito maior de concurso para prestar. Por quê? Porque aí ele não está restrito à profissão, e sim no grau de escolaridade. Então, hoje no Brasil, estima-se que temos 7 milhões de pessoas estudando para concursos. E sai concurso todo santo dia. Então, depende de você ter uma disponibilidade também para se mudar. Porque, às vezes, o concurso não está muito perto de você, mas a vaga que você quer saiu em algum lugar. E aí, depende de você ter essa disponibilidade para ir morar em outro lugar. Mudar para Itapopoca da Serra. Isso, mas, dependendo do seu contexto de vida, talvez seja até uma mudança benéfica. Às vezes eu já estou cansado daquela cidade que só tem fofoqueiro, de gente que eu não gosto, de família que nasceu, infelizmente, na família da gente, né? E aí você já arruma um emprego, vai ganhar seu dinheiro, vai ter uma estabilidade, ainda vai ter oportunidade de ficar longe desse povo, tudo, pensa só tem a ganhar, ué. Sensacional. Carlos, muito, muito, muito obrigado. Esse foi o primeiro bate-papo do nosso podcast Vida de Concurseiro, e a gente vai continuar trazendo esse bate-papo muito bacana, construtivo, ajudando a construir um pouco os caminhos que vocês podem seguir, podem trilhar nesse novo ramo, nessa nova área que pode surgir para vocês, o concurso. Carlos, muito obrigado, um abraço grande. Obrigado, Alex. E pessoal aí, seguir a gente nas redes sociais, né? A gente vai deixar as redes sociais nossas aí. Quem quiser continuar com esse bate-papo aí, a gente tem muito conteúdo aí para trocar com vocês. É isso aí. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.